que nós três viemos fazer na África do Sul? Pegar um plano perfeito de aceleração para sua clínica em 2026. Mas por que tão longe? Na África do Sul, estamos aqui, uma savana africana. Mas nós não viemos buscar o seu plano aqui, na savana africana. Nós viemos ao encontro da Mentor League Society, o maior ecossistema de educação empresarial da América Latina. Trazer para vocês um plano realista, aplicável e estratégico de aceleração de clínicas 2026. Deixa eu ser bem claro desde o começo. Isso não é motivação, não é tendência solta e não é teoria bonita. É um plano para evitar que sua clínica chegue em 2026 trabalhando mais, com mais concorrência e com menos margem. O que nós vamos te mostrar aqui é baseado no que nós estamos vendo com empresários que jogam em outro nível e no que já foi testado dentro do método Superdoutores ao longo de 2025. Se você é dono de clínica e quer crescer com controle, previsibilidade e lucro em 2026, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rafael Tavares, já acelerei mais de 5.000 clínicas no Brasil e fora do Brasil. Hoje fazemos parte da Mentor League Society, inclusive estamos no encontro internacional na África do Sul ao lado de Joel J, Caio Carneiro e Flávio Augusto. Aqui nós estamos desenhando o futuro das clínicas para 2026. Se você ainda não segue esse canal, ative o sininho, segue o canal, que aqui nós entregamos muito mais do que muito curso pago por aí. Sem mais delongas, vamos começar o conteúdo. Nesse vídeo, nós vamos te entregar o plano de aceleração de clínicas para 2026. Papel e caneta na mão, porque o que você vai anotar aqui hoje precisa ser colocado em prática. Como o Rafa já falou, nós estamos participando de um encontro com mais de 150 empresários para discutir as tendências de mercado para 2026 e atualizar técnicas, estratégias e ferramentas para quem quer se destacar em um mercado que, vamos ser honestos, nunca mais vai ficar menos competitivo. E o nosso objetivo aqui é trazer para vocês os principais tópicos desse encontro em 10 temas claros, conectados e com o nível de profundidade que você precisa para aplicar aí na sua clínica. Tema 1 do Flávio Augusto: competição versus rivalidade. O Flávio lhe trouxe uma visão muito clara sobre competição para 2026 e ele bateu num ponto que muita gente confunde. Competição, gente, não é rivalidade. Rivalidade é ego, competição é realidade. E aqui entra uma frase que eu quero que você grave, que você anote aí no seu caderninho. O silêncio dos bons abre espaço para o grito dos maus. Ser bom tecnicamente não vai te levar ao pódio. Ser bom e não comunicar, ser bom e não competir, ser bom e não se posicionar, em 2026 vira quase uma sentença. Traduzindo isso na sua clínica, se você é bom e ninguém sabe, nada adianta. Se você resolve, mas não mostra, o mercado não te premia. Se você entrega, mas se esconde, você perde espaço. E deixa eu te dar um exemplo real do que já aconteceu por aqui. Nosso aluno Lucas Kennedy, ele saiu de R$20 mil para R$250 mil em 2025. E sabe como que ele chegou até a gente? Ele viu uma outra mentorada, Valéria Silveira, sair de 20 mil para 120 mil. Ele viu a mudança de vida dela, ele viu ela trocando de carro, ele viu o tempo de qualidade que ela começou a ter e ele fez a pergunta certa: o que ela fez que eu não estou fazendo? Essa pergunta é competição saudável, é visão de próximo nível. Sem essa mentalidade competitiva, ele não teria buscado crescimento. E sem visão do próximo nível, você também não vai buscar. Em 2026, o mercado não vai te julgar pelo quanto você sabe. Ele vai te julgar pelo quanto você ocupa espaço. Ou você decide competir, ou você vai assistir outros competirem no seu lugar. Tema 2, ministrado pelo Caio Carneiro: metas, coragem e North Star Metric. O Caio, ele abriu falando sobre metas e ele foi bem direto. A sua clínica vai crescer de acordo com a sua coragem. De um lado está o seu recurso, do outro está a sua visão. E o que conecta os dois é a coragem. Mas a parte mais importante desse tema foi a métrica. Uma métrica chamada NSM, North Star Metric. A ideia de você ter uma
única métrica central que realmente mede a aceleração da sua clínica. E aqui está o erro da maioria. Clínica que mede tudo, mas não tem uma métrica central, não tem gestão, tem só uma ocupação. E em 2026, essa métrica ela precisa ser vista por um novo ângulo. A tendência global é clara. A NSM deixa de ser volume, consultas e procedimentos, por exemplo, e passa a ser valor entregue, continuidade do cuidado e a experiência do paciente. Isso é puxado por 3 forças. Primeiro, a competitividade cada vez mais ligada a desfecho e coordenação de cuidado. Segundo, crescimento de PROMs e PROs, o resultado reportado pelo paciente como métrica real do que melhorou. E terceiro, o digital front, a automação IA, ou seja, quem engaja e retém escala. Então deixa eu te dar os 3 níveis de NSM para 2026. Primeiro nível, mais portável, pacientes ativos em plano de cuidado. Número de pacientes ativos em um plano de cuidado por mês. Isso funciona porque representa continuidade, não só entrada. Dá para influenciar com marketing, recepção, operação e médico. E conecta com experiência e engajamento. Paciente ativo é simples. Ele teve consulta ou procedimento, tem um próximo passo agendado e aderiu e pelo menos um ponto de contato. Segundo nível, ciclos de transformação concluídos. Se você vende protocolos, o que importa é concluir o ciclo com acompanhamento. Isso reduz vendas sem entrega e conversa diretamente com o valor real. E o terceiro nível, mais avançado, as transformações concluídas como melhora reportada. Ou seja, não é só você concluir, é concluir com o resultado percebido. Se eu tivesse que cravar uma tendência principal para 2026, eu cravo pacientes ativos em jornada de cuidado, porque isso une crescimento, retenção, previsibilidade e escala. Tema 3, capacidade de crescimento. Outro ponto super essencial. Se faça essas perguntas aí agora. Quantos clientes sua clínica consegue atender em 2026 com seu preço médio atual? Quanto do crescimento depende da sua presença direta e quanto depende de um sistema? E aqui vem a pergunta mais dura. Você é o fator limitante do crescimento? Se a clínica só cresce quando você está presente, isso não é um negócio. Isso é autoemprego premium. E eu vou te dar um outro exemplo real. Dr. Felipe e Dra. Alexandra saíram de 61 mil para 206 mil. E o gargalo não era uma estrutura física, era a agenda dos donos. Enquanto eles eram o centro da operação, a clínica não escalava. O limite do crescimento não pode ser você. Você vai crescer do tamanho da sua coragem e do tamanho da estrutura que você constrói. Parece que tudo está resolvido, mas a verdade é que o plano de aceleração 2026 começa agora e ainda não está completo. Antes de seguir para a visão do Joel, eu quero te fazer um convite. Se você quer transformar isso num plano verdadeiramente personalizado, adaptado para sua clínica, a sua cidade, o seu momento, o seu modelo, nada substitui uma imersão. E eu vou te explicar isso no final desse vídeo. Desde a visão do Flávio sobre competição, do Caio sobre metas e métrica, o Joel trouxe o ponto que define quem cresce, quem quebra no próximo ano. Retenção não é detalhe, é estratégia central. Aquisição sem retenção é vaidade. Retenção é lucro. A maioria das clínicas vai entrar em 2026 tentando captar mais leads, investir mais em anúncio pago e abrir mais frentes, sem consertar o vazamento interno. E o resultado de tudo isso é que cresce o faturamento, mas não cresce o lucro. Cresce a agenda, mas cresce caos. A retenção duradoura, ela nasce de 3 pilares. O primeiro, método. Caminho claro, etapas definidas, progresso visível. O paciente ele não abandona quando ele entende onde está e para onde ele vai. Segundo, o movimento. Agenda viva, calendários anuais, checkpoints, comunicação constante. A clínica parada ela vira uma clínica esquecida. Terceiro ponto, experiência com sucesso visível. Não é só atender bem, é mostrar essa evolução. Paciente que vê progresso, ele não questiona preço. Agora eu quero trazer um insight central.
Aquisição traz gente, retenção constrói o negócio. Em 2026, clínicas vencedoras vão vender menos procedimento solto e trabalhar mais uma jornada, um plano e um acompanhamento. Isso conecta diretamente com a NSM. Pacientes ativos em jornada de cuidado. Nada aqui é aleatório. Tudo se conecta. Agora, para fazer um contexto, uma conexão, o Flávio Augusto, ele ajusta sua mentalidade competitiva, o Caio organiza sua coragem, as suas metas e as suas métricas, e o Joel, ele garante retenção e sustentabilidade. Esse é o plano perfeito que os meus sócios entregaram aqui na África pra gente, e nós estamos entregando para você acelerar a sua clínica em 2026. Isso que eu acabei de te entregar aqui é ouro, é mapa, mas o mapa, ele não substitui um dia inteiro imerso de conhecimento. Dia 30 de janeiro, em Alphaville, São Paulo, nós vamos fazer uma imersão presencial beneficente. Isso mesmo, R$50 o ingresso, 100% revertido num projeto social. Não é para quem quer mais um eventinho, é para quem quer sair com decisões claras para 2026 construir uma clínica de sucesso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Preenche o formulário agora, garanta sua vaga. Segue também o nosso canal, ativa o sininho, maratona os conteúdos daqui. Aqui tem conteúdo muito melhor que muito cursinho pago por aí. E eu te vejo no próximo vídeo.